Meu nome é Honey, tenho quase 30 anos e uso o Instagram para compartilhar fotos das minhas obras. Bom, eu sei o que você está pensando. Honey é um nome estranho, não precisa me lembrar, eu já sei. E não é um apelido. Meus pais são hippies de verdade da Califórnia, agora você entende melhor. Você pode imaginar que cresci em um ambiente super acolhedor, cheio de amor e paz. Falando assim parece legal, mas na verdade isso me deixou totalmente despreparada para a dureza do mundo. Tive muita dificuldade com minha saúde mental no fim dos meus 20 anos. Não coloco toda a culpa nos meus pais, acho que fizeram o possível. Mas o discurso deles do tipo, encha seu coração de amor, não me ajudou muito. O que eu precisava era terapia e antidepressivos. Felizmente, recebi ajuda profissional, mas o que me manteve firme foi minha arte. Antes da depressão, eu desenhava e pintava coisas clássicas, paisagens, retratos, flores. Nada de muito especial, mas quando o sofrimento chegou, eu coloquei tudo no papel. O estresse, a angústia, a tristeza. Por mais estranho que pareça, foi aí que minha arte floresceu. Sem dúvida, esse é o único lado bom da minha saúde mental ruim. Quanto mais eu postava minhas obras sombrias no Insta, mais elas chamavam atenção. Meus seguidores começaram a aumentar, recebi encomendas de desenhos, até colaborei com uma empresa de camisetas de merchandising. Por exemplo, desenhei um tipo de demônio pizza, só esse desenho me rendeu algumas centenas de dólares. As pessoas queriam muito essa imagem nas roupas. E quando eu digo que minha arte era sombria, não estou brincando. O demônio da pizza era o mais divertido. Mesmo assim, achavam super perturbador. Aí comecei a atrair pessoas. Digamos, estranho? Não estou dizendo isso para reclamar, mas um deles realmente me causou problemas. Um dia, um cara me mandou uma mensagem privada. Ele disse que adorava meu trabalho e queria uma encomenda personalizada. Claro, eu disse que sim. Ele me perguntou meus preços. Na época, eu não fazia ideia de quanto valia a minha arte. Então falei algo como $80 por uma ilustração. E ele disse que eu devia me valorizar, pois minha arte valia mais. Eu sugeri alguns preços aleatórios para ele, e então ele me contratou na hora. Ele me ofereceu $1.000 em dinheiro por um desenho A3 totalmente livre. Eu não estava acreditando, $1.000. Era mais do que tudo que eu já tinha ganhado de uma só vez. Eu começo imediatamente. Em uma semana, coloco todo o meu coração nisso. Eu envio para ele e eu recebo o dinheiro pelo PayPal. Essa validação me devolveu a esperança. Há muito tempo não me sentia tão bem. Eu pensava, sofro, mas ao menos posso aproveitar isso. Eu mantive contato com ele, eu era grata. Admito que achava que se ele quisesse mais obras, eu conseguiria vender novamente por um bom preço. A gente conversava bastante. Ele me disse que também era artista, mas que trabalhava com materiais muito específicos. Eu fiquei curiosa. Eu também, afinal de contas, faço arte sombria. Mas ele continuava muito vago sobre o que fazia. Tive que insistir por mais tempo antes que ele finalmente aceitasse me mostrar alguma coisa. Ele acabou aceitando, mas por meio de uma mensagem temporária no Instagram. Uma daquelas que se autodestroem. Eu não fiz perguntas sobre isso. Talvez ele só quisesse proteger seu trabalho. Mas bem, eu realmente não sei. Eu estava confusa, mas gostava dele, então só esperei a foto. Ela demorou 1 ou 2 minutos para chegar. Era uma imagem de 3 segundos. E o que eu vi, eu preferia nunca ter visto. Parecia uma cabeça de cabra dentro de um frasco. O líquido era esverdeado, preto. Tenho quase certeza de que era formol. Mas isso não é tudo. Ele também alterou a cabeça e adicionou vários detalhes. Detalhes que eu não consegui captar completamente por causa da mensagem efêmera. Mas o pouco que eu vi era horrível. Os lábios tinham sido cortados para expor todos os dentes, e cada um deles tinha símbolos gravados.
Tenho quase certeza de que ele mudou alguma coisa nos olhos da cabra. Ele teria substituído por algum tipo de metal ou pedra. Brilhava. Tudo tinha sido adulterado. Não eram tanto os detalhes, mas o conceito. Usar um cadáver de animal assim era revoltante. Tinha muitas perguntas. Mas a primeira coisa que perguntei a ela foi: isso era real? Ou só uma reconstituição? E ele disse que era real. Cabeça de cabra real, obtida em açougue, preservada e alterada com ferramentas odontológicas. Para mais precisão, eu fiquei enojada. Eu sou vegana, tento ter uma ética, mas não quis impor minha visão. Eu gostava dele. Então, só disse para ele que era impressionante. Perguntei se ele trabalhava com tinta ou papel. Ele me respondeu que não. Só os crânios. Para ele, um crânio é a cápsula da alma de um ser vivo. Ele via isso como sagrado. Eu não tinha nada a dizer, parecia loucura, mas ele também não estava totalmente errado, um pouco como um gênio louco. Ele perguntou se eu achava que ele era cruel. Eu disse que as pessoas poderiam achar isso provocador, até mesmo chocante, mas que era fascinante. Então ele me propôs ver mais, mas dessa vez eu realmente não queria, e mais uma vez eu não queria ofendê-lo. Então demorei mais para responder e acabei dizendo ok. Ele me enviou outra mensagem temporária. Eu esperei e então abri contra a minha vontade. Da primeira vez eu estava curiosa, mas dessa vez eu estava apavorada e o que eu vi de novo me horrorizou. Era uma cabeça de macaco ou de algum outro primata. Desta vez, o crânio estava ainda mais deformado do que o da cabra. Eu tranquei meu celular imediatamente e o afastei de mim. Falei com ele de novo um pouco mais tarde, disse que era demais. Mais difícil de suportar que o anterior. Ele me perguntou por quê. E eu expliquei para ele que eu era vegana, que eu amava profundamente os animais e que eu não conseguia suportar a ideia de ver um rosto tão humano mutilado. E aí ele me respondeu: é engraçado você dizer isso. Depois ele explicou que o sonho dele era trabalhar em um crânio humano. Ele publicou anúncios no 4chan buscando quem doasse a cabeça a ele após a morte. Ninguém tinha respondido e ele já perdia a paciência. Esse era o auge do constrangimento. E realmente assustador para mim. Como você pode imaginar, eu não aguentava mais. Tentei bloqueá-lo para ficar em paz. Depois ele enviou uma última mensagem. Efêmero. Ele perguntou se eu ajudaria a conseguir um crânio humano. Eu parei de responder. Eu não sei se ele queria que eu matasse alguém ou só que eu o ajudasse a encontrar um. Mas só a ideia disso já me deixava apavorada. Eu nem cheguei a bloqueá-lo. Ele representava uma fonte de renda. Pensei que talvez eu ainda pudesse vender alguma coisa para ele. Mas até hoje ainda sinto grandes arrepios só de pensar nisso. E se ele notar que estou ignorando de propósito? E se ele quiser usar minha cabeça na sua obra-prima? Hoje sou mais cauteloso ao postar. Nenhuma foto de paisagem mais, tudo foi apagado. Eu não quero que ele possa adivinhar onde eu moro, porque se ele descobrir, eu nunca mais vou conseguir me sentir segura. Não com alguém que sonha em trabalhar com cabeças humanas, sabendo onde eu durmo à noite. Alexis Shine nasceu em Houston, no Texas, em 1994, filho de Mike Robinaut e Stacy, sua mãe. Depois do ensino médio, Alexis estudou Ciências da Educação em Biologia em uma universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Mas depois de se formar, ela não procurou imediatamente um cargo de professora. Ela conseguiu emprego na Monat, marca de cuidados capilares e de pele premium. Ela ainda trabalhava para a Monat quando começou a acumular milhares de seguidores no Instagram.
Com sua beleza natural e estilo luxuoso, ela rapidamente cativou os usuários. Ela e o marido, um consultor texano rico 26 anos mais velho, viajavam bastante. Alexis registrava toda a viagem deles, postando fotos diárias até da vida luxuosa. Em Houston, suas publicações eram vistas, curtidas e compartilhadas por dezenas de milhares. Em dezembro de 2020, ela tinha mais de 69 mil seguidores. Assim como outras influenciadoras, Alexis foi abordada por marcas que ofereciam muito dinheiro para ela divulgar seus produtos. E muito rapidamente, enquanto ainda trabalhava em tempo integral. Para a Monat, que mais tarde seria acusada de ser um esquema de pirâmide, ela começou a ganhar mais do que seu marido graças às suas parcerias. Nem tudo era perfeito em casa. Shai, uma amiga próxima de Alexis, revelou que ela havia confidenciado querer se divorciar. O relacionamento deles sempre foi visto como estranho, já que Tom era muito mais velho que ela e, além de uma atração intensa, eles não tinham muito em comum. Mesmo separados, Alexis continuava no apartamento. Ainda assim, ela planejou passar o dia de ação de graças na casa de uma amiga para se afastar. Ela disse ao marido que voltaria após o fim de semana, mas voltou no sábado seguinte, no dia de ação de graças. Tom liga para Stacy, mãe de Alexis, para avisar que ela sumiu e ele não tem notícias desde sexta-feira. Em 28 de novembro, Stacy posta no Facebook. Ela explica que sua filha não deu mais notícias há mais de 24 horas. Ela diz que a polícia está envolvida e que a última vez que Alexis foi vista foi em Houston. O que mais a preocupava era não ver a filha desde o Natal por causa da Covid. Alexis deveria voltar para a casa dos pais na Pensilvânia no dia de ação de graças. Mas com o aumento dos casos, a família decidiu que era melhor ela ficar no Texas. Naquela manhã, uma funcionária da limpeza de Houston percebe algo estranho à beira da estrada. Ela acha que é um manequim, por causa da ausência de roupas e da postura rígida. Mas seu supervisor, John Richardson, contaria mais tarde que o funcionário ficou muito assustado ao telefone. Ele dizia que o manequim parecia realista demais e que achava que era algo muito pior. John chega ao local e liga para o 911. Não era um manequim, era o corpo sem vida de uma mulher. O choque foi tão forte que John ficou traumatizado. Ele diria mais tarde a uma rádio local que a imagem do cadáver ainda o assombra até hoje. 2 dias depois, em 30 de novembro, a polícia de Houston faz uma coletiva de imprensa. Eles anunciam que o corpo é realmente de Alexis Chai. O marido dela recebe uma ligação do médico legista pedindo para que ele vá identificar um parente. Ele entende imediatamente que se trata de Alexis. Mesmo assim, ele reúne forças para ir e a encontra deitada na mesa do necrotério. Ela está morta, sem ferimentos aparentes. A morte de Alexis se espalha rápido nas redes sociais. Muito rapidamente, os boatos começam a circular. Algumas pessoas que dizem ser amigas de Alexis se entraram em contato com a mídia online. Elas afirmam que o casal brigava com frequência, que algumas dessas brigas chegaram a se tornar violentas. E que Tom levantou a mão para ela. Tom então se encontra sob os holofotes. Acusado pela opinião pública, é um julgamento midiático relâmpago. Alimentado pelas redes sociais, ele às vezes recebe ameaças. Ele ter se recusado a se pronunciar no início não ajudou na situação. Mas, diante da gravidade da situação, ele acabou falando para um canal local afiliado à American Broadcasting Company. Ele perguntou se ela o entendia. Eu a entendia. Ela foi embora. Nós não brigamos. Eu só disse para ela não dirigir alcoolizada. Ele dá a entender que Alexis estava bêbada naquela noite. Ele também afirma que eles não estavam se divorciando, o que a mãe de Alexis confirma. A filha dela contaria se o namoro estivesse ruim.
o laudo da autópsia do Serviço Médico Legal do Condado de Harris não permite descartar um ato criminoso. Isso reforça a convicção de Stacy. Tenho certeza de que ela foi assassinada. Pelo jeito que o corpo dela foi abandonado, é tudo muito sombrio. Quero saber o que aconteceu. Os amigos afirmam que Alexis teria dito a eles, durante uma viagem ao México, que temia pela própria vida. Ela não disse o motivo, então por quê? Quem a matou? A polícia descarta Tom, que cooperou desde o início da investigação. Eles acham que prisões acontecerão em breve. Será que o assassinato está ligado ao trabalho dela com Monette? A marca é acusada de ser um esquema de pirâmide ilegal e seus produtos são criticados. No ano anterior à morte de Alexis, Monette teria sido investigada na Flórida. Após centenas de reclamações por problemas de cabelo e pele, ela foi multada e ações coletivas foram iniciadas. Alexis vendia muitos produtos, ganhou $10.000 uma vez em um concurso de vendas. Talvez algumas mulheres a tenham responsabilizado por seus ferimentos. Ou talvez que ela prejudicou um de seus afiliados, vendendo a eles estoque demais, por exemplo, estoque que seria impossível de vender. Em todos os casos, essas hipóteses podem gerar raiva, desejo de vingança, até mesmo um assassinato. Neste caso, o Instagram teria matado Alexis. Foi a fama dela que provocou as vendas e, portanto, as tragédias. Sem essa influência, talvez ela nunca tivesse vendido para a pessoa errada. Parece que a verdade logo será conhecida. Mas se Alexis morreu por causa das redes sociais, então a ferramenta que lhe trouxe tantas coisas também foi a que tirou sua vida. Há alguns anos, fiquei viciada em uma série policial italiana chamada Gomorra. Eu já tinha assistido Os Sopranos umas 100 vezes, então um amigo me recomendou Gomorra dizendo que era como Os Sopranos, mas 100 vezes mais violento e sombrio. E claramente eu amei. Eu maratonei as 2 primeiras temporadas em uma semana. Com o celular ao lado, mando mensagens para minha amiga. Cara, essa série é incrível. Ainda agradeço a ela por me contar isso. Depois, não muito tempo depois, eu estava navegando no Instagram e percebi que estava recebendo anúncios em italiano. Pensei que era só um bug no algoritmo do aplicativo, nada demais, mas continuou acontecendo. De novo e de novo. Anúncios de produtos exclusivos da Itália. Demorei muito para ligar os comerciais em italiano. E o fato de que eu estava assistindo Gomorra, mas uma vez que entendi, isso me deixou apavorada. Meu celular estava ouvindo o que eu assistia. Ele enviava o som da série para alguém, que depois usava isso para me encher de anúncios no Insta. E se isso era possível, queria dizer que também podiam captar o que eu falava e enviar para agências de publicidade ou pior. Durante anos, tivemos medo de que 1984 se tornasse realidade. Pensávamos em um governo totalitário instalando microfones ou câmeras em casa. Mas será que Orwell poderia imaginar que faríamos isso nós mesmos, voluntariamente? Bastava uma caixinha bonita e brilhante para que tudo acontecesse, poucas redes sociais. E assim entregamos nossa vida privada para eles. Se eu dissesse isso há 30 anos, me chamariam de paranoica. Eles nos escutam e espionam pelos telefones. Mas hoje em dia, não é? Isso é um fato estabelecido. Nossos aparelhos captam os sons do ambiente, analisam e enviam as palavras-chave para anúncios. E o mais assustador? O mais assustador nem é que isso exista, é que ninguém se importa. As pessoas não ligam nem um pouco de não ter privacidade nenhuma. Já ouvi alguém falar dos celulares Huawei. Não me importo se os chineses tiverem meus dados. O que fariam com isso? Atualmente, uso VPNs em quase todos os meus dispositivos. Não tenho mais smartphone, só um celular flip antigo que desligo quando não uso. Eu não usava secretária eletrônica há 10 anos e agora eu uso o tempo todo.
É só que eu acho extremamente assustador que a gente tenha chegado a esse ponto sem reclamar. Só dissemos, legal, meu celular tira fotos, incrível, agora tenho internet nele, e não percebemos o que acontecia. Antes, eu achava que os fãs de teoria da conspiração eram só uns malucos. Agora que sei que eles estavam certos sobre os celulares, fico pensando no que mais podem ter acertado.